Muitas pessoas têm dificuldade de vir até Deus. Muitas pessoas têm resistência quanto ao amor de Deus, porque nunca conheceram o amor do Pai. Eles têm resistência ao amor, porque quando eles pensam em Pai, eles pensam numa figura omissa. Quando eles pensam em Pai, eles pensam numa pessoa que os abandonou e os rejeitou. E se existe um sentimento que trava a vida da pessoa, é o sentimento da orfandade e da rejeição. A pessoa que é rejeitada, ela tende a se tornar egoísta e replicar nos filhos aquilo que ela recebeu do pai. Já percebeu isso, irmão? Quando você não recebe carinho, mas quando você é criado, o teu pai lança palavras de maldições, o teu pai só te xinga, o teu pai só te coloca para baixo quando está presente. Quando não está presente, ele te deixa lá abandonado, sozinho, achando, e você começa a entender no mundo que ninguém te ama. E a doença que nós chamamos de maldição hereditária vai indo de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, e as histórias se repetem. Ninguém da tua família mantém casamento, todo mundo na tua casa tem divórcio, todo mundo na tua casa abandona filho, mas hoje Jesus te trouxe aqui para clamar, para que você seja um pai segundo o coração de Deus, e para que o Pai do céu venha mudar e quebrar essa maldição que está sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, sobre os teus filhos. A maldição termina em você. Quem está compreendendo essa palavra aí? Aleluia, a maldição termina em você. Você pode dizer assim: a maldição termina em mim. Aleluia. E se de repente você foi alguém que foi abandonado, de repente você foi alguém que foi rejeitado, de repente você foi concebido e teu pai não queria você, tua mãe não queria você. Às vezes você pensa que até um estranho naquela casa. Você nunca sentiu o amor do Pai. Mas nessa noite, Jesus Cristo te trouxe aqui para dizer o que está lá em João 6,37: aquele que vier até mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Hebreus 13,5 vai falar: não te deixarei, não te desampararei. O Senhor não te rejeita. E todo sentimento enganoso, toda tristeza que existe no teu coração, que trava você, vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. A maldição de família vai cair por terra hoje. Israel estava passando pelaquela dificuldade porque os pais falharam. De repente você colhe alguns frutos malditos por causa da falha dos seus pais, mas em nome de Jesus, hoje isso cai por terra, amém? Aleluia! Você veio no dia dos pais para conhecer o melhor pai do mundo. Ele não falha, ele não te abandona, ele não te rejeita. Você não é órfão, você tem um pai. Eu gosto muito da historinha que diz que tinha um cachorro, e esse cachorro era espetacular. E aí o dono dele tinha adestrado ele de tal forma que ele colocava o dinheirinho na coleirinha assim, ó, mandava a sacolinha no pescoço e o bichinho ia lá na mercearia. Estou divagando aqui, né, irmão? Entenda. E aí ia lá para a mercearia, dava 3 latidinhos, o atendente ia lá, via, ficava impressionado com o cachorro, pegava o dinheirinho, colocava o troco se tivesse, metia a carne, o cachorrinho ia embora. E assim fazia todo dia. E assim fazia todo dia. Quem quer um cachorrinho desse aí? Hã? E aí aconteceu que, passando os dias, o dono da mercearia ficou curioso. Quero ver onde que mora esse cachorro, quero ver o que ele faz com essa carne, se ele leva mesmo para o dono, vou seguir esse cachorro. O cachorro chega lá, ele põe o troquinho, põe a carne, o cachorro vai 1 quadra, 2 quadras, 3 quadras, quase 1 quilômetro, e o dono da mercearia vai atrás. Quando ele chega lá, o cachorrinho, com a patinha, abre o portão, entra, fecha o portão. Cachorro extraordinário, irmão, né? Fecha o portão, e aí chega na porta e começa a bater na portinha lá, como quem diz: abre aqui, abre aqui, abre aqui, abre aqui. E aí, latindo e batendo na porta, de repente vem o dono brabo. Quando abre a porta, começa a bater no cachorro.
E aí o dono da mercearia já vem acudir, mas o que está acontecendo? Por que está batendo esse cachorro? Eu não sei como que você conseguiu tanta eficiência nele, por que você está surrando ele? Porque é a segunda vez na semana que ele esquece a chave. Por mais que você faça, por mais que você se dedique, por mais que você se esforce, por mais que você seja extraordinário, as pessoas vão te rejeitar, as pessoas não vão reagir da forma que você gostaria. O pai de repente não vai elogiar você como você gostaria, a mulher de repente não vai elogiar você, as pessoas não vão dar valor por mais extraordinário que você seja, mas o Pai do céu vai te recompensar. O Pai do céu não te decepciona, irmão. As pessoas são assim mesmo. Quando nós falamos de ser aceito pelo Senhor, nós lembramos do rei Davi. Davi era rejeitado pelas pessoas, mas até no nome ele era amado pelo Pai do céu. Davi significa amado do Senhor. E quando você vai pegar a história de Davi, você vai verificar que Saul tinha sido um filho ingrato, tinha abandonado os preceitos do pai, tinha abandonado a casa do pai, como se fosse nos dias de hoje, tinha abandonado a casa de Deus, tinha abandonado a palavra de Deus, estava andando segundo os seus próprios caminhos. Sim ou não, irmãos? Sim. E por isso Israel estava num momento delicado, e a presença de Deus passava longe de lá. E a nação de Israel, ela não rompia no mundo espiritual e nem no mundo material. Por quê? Porque o seu líder estava longe do Pai, estava longe da casa do Pai. O que nós aprendemos aqui, irmão? Toda vez que você se afasta da casa do Pai, conhecendo a palavra do Pai, você se torna uma pessoa triste, vazia, dependente da aprovação dos outros. Mas quando você não sai da casa do Pai, da presença de Deus e do contato com Deus, você é plenamente satisfeito. E Saul estava insatisfeito. Saul, o Espírito do Senhor já tinha se retirado dele, e agora Israel precisava de um novo rei, mas dessa vez não um rei que o povo estava pedindo, dessa vez um rei que o Pai do céu ia escolher. O Pai do céu nunca erra, não existe nada que o homem receba sem que do céu não lhe seja dado. E a gente vai ver que Deus então fala com Samuel, que era o profeta, que também tinha sido rejeitado pelo povo, mas ele não se abalou, pelo contrário, guardou o contato com o Pai do céu. E aí você vai ver que Deus fala: Samuel, para de orar por Saul, porque eu já rejeitei, não ele como filho, eu não rejeitei ele como pessoa, mas eu rejeitei ele para ser rei. Para ser rei ele não serve, porque o líder tem que ser exemplo, e eu escolhi alguém que é melhor do que ele. Então faz o seguinte, meu queridão, enche a tua vasilha de azeite. Aleluia. Nessa noite o Senhor Jesus quer derramar o Espírito sobre você, e você vai se esvaziar de sentimentos errados, e você vai se encher desse Espírito Santo, e vai ser livre da aprovação dos outros. Quem é cheio do Espírito Santo não depende da aprovação dos outros, ele sabe quem ele é em Deus. Diga uau. Aleluia. E aí ele enche a vasilha, o chifre de azeite, e ele questiona a Deus. Samuel, experiente, às vezes nós damos uma bobeira dessa, né? Samuel, experiente, fala: mas Senhor, como que eu vou fazer isso? E Saul, e Deus, o Pai do céu, responde para ele imediatamente: não te perguntei nada, enche a vasilha, vai lá e faz o que eu estou mandando. Vai lá e diz que você foi sacrificar, e pronto, eu estou no controle. Amém? Quando Deus está no controle, tudo dá certo, irmão. Amém?
Escuta a voz de Deus, segue a palavra, você não vai errar. Tua família vai ser uma bênção, você vai ser livre de qualquer sentimento de rejeição. A tua vida vai ser um sucesso. Deus te chamou para vencer. E aí Samuel ouve a palavra de Deus, vai até Belém. Quando ele chega lá, o pessoal já começa a tremer e dizer: é de paz a tua vinda? Sim, é de paz. Eu vim trazer coisa boa para Belém. E ele procura Jessé, e ele encontra Jessé e ele fala: Jessé, traz todos os teus filhos para o sacrifício, porque hoje Deus vai separar um deles para ser rei. Aleluia! Traz todos os teus filhos para o sacrifício, porque hoje eu vou promover um deles. E Jessé, que é um desses palhaços, o bom pai, irmão, ele quer que o filho seja maior do que ele. O bom pai, ele sabe que o filho tem que ir muito além do que ele, porque o filho vai começar da onde ele chegou. Mas Jessé era um palhaço. Ele manda chamar todos os filhos. Tem a oportunidade de um dos seus filhos ser rei. E ele tem 8 filhos e ele chama 7. Manda buscar todo mundo, dá banho em todo mundo se purifica, todo mundo fica pronto para o sacrifício. Dá tempo de acender fogo, dá tempo de fazer tudo. Mas um deles deixa de fora. Um deles é rejeitado. E aí Samuel tem os filhos de Jessé todos ali à frente dele. Quando olha Eliabe, grandão, fortão, esse aí tem porte de rei. E aí Deus já dá aquela chapuletada: você pensa que eu sou que nem você? Eu não vejo como os olhos veem, Samuel, eu olho o coração. Às vezes o que você vê, você está se enganando. Você não pode sondar o coração das pessoas. Quer ser infeliz? Pensa o que os outros pensam de você. Quer ser infeliz? Pense o que os outros pensam de você. Quer ser feliz? Pense o que Deus pensa de você. Aleluia. Não é isso aí. Eu vejo o Jessé desesperado, mas eu tinha certeza que era Eliabe, meu primogênito, meu filhão, né? Daí ele manda Abinadab. Não é esse. Daí manda Samar. Daí manda Natanael. Manda os 7 filhos. Todo mundo passa ali. E Samuel não entende. E pergunta: estão todos os teus filhos aqui? E eu vejo Jessé com vergonha gaguejando, porque não reconhecia nem Davi como seu filho. Muitos teólogos vão dizer, alguns dizem que Davi era rejeitado porque ele teria sido concebido em pecado, mas isso não tem, é apenas uma probabilidade, não tem uma prova, um axioma, uma prova irrefutável. Mas uma coisa era certa: talvez ele não fosse um filho que veio de uma gravidez desejada. Talvez ele, como naquela época os homens podiam ter mais de uma mulher, fosse um caso parecido com o caso de José, e ele fosse filho de uma mãe e os demais filhos de outra mãe. Não interessa qual a causa, interessa que Davi era rejeitado pelo próprio pai. Aí o pai com vergonha fala: tem o caçula, tem o mais moço. Alguns dizem só porque ele era ruivo e ninguém era ruivo, Jessé teria vergonha do seu filho e não o reconhecia como filho. Seja qual for o motivo, era palhaçada. Manda chamar. Eu não mandei você trazer todos os teus filhos aqui? Leva uma chapuletada a Jessé. Manda chamar o teu filho. Enquanto ele não chegar, nós não vamos fazer sacrifício. Enquanto ele não chegar, ninguém vai ser consagrado rei. Enquanto ele não vier, porque Deus dá chance igual para todos. Deus não tem filho favorito, não. Deus quer o melhor para você, Deus quer o melhor para mim, Deus quer o melhor para nós, irmãos. Aleluia. Ele não te deixa de lado. E aí nós vamos ver que quando Davi chega, ele vem rapidinho, porque Davi é um camarada pronto para tudo. Ele é segundo o coração de Deus. Quando ele chega com aquele coração limpinho,
Todo mundo, os irmãos já estavam com cara murcha, todo mundo já estava com cara braba, o pai com cara de triste, justamente aquele que eu não acreditava, justamente aquele que eu rejeitava. Deus é o Deus dos rejeitados, Deus é o Deus dos improváveis. Aleluia! Justo aquele que eu não torcia. Mas Davi com o coração limpinho, não tinha mágoa do pai, não tinha mágoa dos irmãos. Os irmãos faziam mal, o pai deu o pior do trabalho para ele, que era cuidar das ovelhas, enquanto todo mundo podia ir para a guerra, que era a excelência de cargo na época. Ele ia fazer o trabalho que até as mulheres faziam naquela época, não menosprezando, mas naquela época cuidar de ovelha. Lembra que as filhas de Moisés, as filhas de Jetro, quando Moisés chegou, estavam cuidando das ovelhas? Amém, queridos? Então era um trabalho que para os homens não era um trabalho digno, mas para Davi, como o pai mandava, ele estava lá. Pai, você manda, o pai é que determina o meu destino, o pai que vai mostrar como eu vou crescer nessa vida, o pai que vai fazer eu crescer. Até mesmo os erros do meu pai me levarão para a minha promessa, para o meu destino, para aquilo que Deus quer sobre a minha vida. Ele tinha coração limpo. E quando ele chega, Samuel diz: está diante de mim, aleluia, o rei de Israel. Deus fala: pode ungir, pode ungir, pode ungir, pode ungir. E diz o texto que Samuel unge ele na frente dos seus inimigos, na frente dos seus irmãos, na frente de todos aqueles que não acreditavam nele. Se ninguém acreditava em você, se o teu pai te rejeitou, se teu pai disse palavras de derrota para você, Jesus está dizendo: eu estou te enchendo do meu espírito, estou possuindo você, e nada vai poder impedir o plano que eu tenho para a tua vida. E desde aquele dia, diz o texto, que o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Que desde aquele dia, sentimento enganoso nenhum teve poder dentro dele. Davi, ao contrário de Saul, não se inflou, porque aquele que é escolhido do Senhor sabe que tudo depende do Pai do céu. Ele não se infla. O Senhor Deus já começa a agir na vida dele, já põe uma oportunidade de ele ir para o palácio, porque Saul, o espírito tinha se retirado dele, o espírito havia se retirado de Saul, e agora quando o Espírito Santo, quando o Espírito de Deus sai, os demônios entram. Por isso que você tem que ser cheio do Espírito Santo. E aí quando o Espírito sai, os demônios entram. Quem que eles chamam para expulsar os demônios? O menino rejeitado pelo pai. Chamam Davi. Ele vai lá e ele não precisa nem pôr a mão, ele não precisa nem expulsar, ele só adora a Deus e os demônios vão indo embora. Ele só tange o instrumento, os demônios vão indo embora. Ele só tange a harpa, os demônios vão indo embora, porque Deus o escolheu. Aleluia. E aí nós sabemos que vem um gigante, todo mundo se acovada, e diz o texto que a partir do momento que Davi foi ungido, até o pai começou a reconhecer ele como filho. Todos perguntavam: mas de quem esse é filho que sabe tocar bem? De quem que é esse menino? De quem que ele é filho? Ele é filho de Jessé. E quando o gigante se levanta, todo Israel se acovada. Davi chega no meio da confusão, onde tem um incircunciso afrontando o exército do Deus vivo. Quem que Deus usa? Aquele que tem o coração corajoso, que não está preocupado se os outros estão vendo ou ele ou não estão vendo. Quando a ovelha está passando perigo, só ele é a ovelha, lá no meio das malhadas, lá no meio do deserto, lá no meio do pasto. Quando ele está lá sozinho, vem um leão, vem um urso, ele vai lá, mata leão, ele vai lá, mata urso,
Ele vai lá, faz a obra que o pastor tem que fazer, e não fica esperando reconhecimento e nem aplauso de ninguém, nem plateia, sem ninguém por perto. Ele faz o que tem que fazer, porque o coração dele não está preocupado com os aplausos, o coração dele está preocupado em agradar o Pai do céu. E é isso que Deus seleciona. Ele vai lá, diz: deixa esse gigante comigo, em nome do Senhor dos Exércitos, o gigante cai por terra. Aí ele, parecendo que as coisas estão se encaminhando, o pai está começando a aceitar ele. Ele casa com a filha do rei, se torna príncipe. E aí o que ele sofre dentro da casa do sogro? Rejeição e perseguição de novo. Mas quanto mais o sogro rejeita ele, quanto mais o sogro deixa ele de lado, mais ele ama o sogro. O comportamento do outro não pode afetar o teu comportamento. E aí nós sabemos o texto, que a rejeição fica tão grande que ele tem que sair correndo. Prepara o Salmo 142 para mim. Ele tem que sair correndo, aleluia, da sua nação, porque ele é não rejeitado só pelo rei, mas pelo seu exército, por todas as pessoas que estão à sua volta. E ele vai para a caverna de Adulam. E quando ele chega lá na caverna, você vai abrir esse Salmo 142 e vai estar escrito a oração que Davi fez quando todos o rejeitaram. Com a minha voz eu clamei ao Senhor, com a minha voz eu supliquei ao Senhor, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda, no caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me reconhecesse, não havia quem me aceitasse. Eu era rejeitado, refúgio me faltou, ninguém cuidava da minha alma. A ti, ó Senhor, eu clamei e disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Aleluia. Eu não preciso da aprovação dos outros, eu tenho o Senhor. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu, eles são mais influentes do que eu. Tira a minha alma dessa prisão, desse sentimento enganoso, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois o Senhor sempre vai me fazer o bem. Aleluia. Ele nunca se deixou ser afetado. Ele sempre fez questão de perdoar o pai. O detalhe que o pastor não falou, mas que o Espírito Santo me fez lembrar agora, que quando ele recebeu a unção do Espírito Santo, ele não foi diretamente lá dizer: agora eu sou rei, não tenho mais que obedecer você, pai, não tenho mais que dar satisfação para ninguém. Pelo contrário, ele ia até o palácio e voltava para a casa do pai, porque é o pai que determina o destino do filho. Quantas pessoas não conseguem prosperar no ministério? Quantas pessoas não conseguem prosperar na vida? Quantas pessoas não conseguem avançar porque não entendem que por mais que o pai a rejeite, é o pai que vai determinar o destino que ela deve seguir. O que quer dizer isso? Pessoas vão e abrem uma portinha aqui, pessoas vão e abrem uma portinha ali, pessoas vão e abrem por si mesmo um ministério, pessoas querem fazer a sua vontade e não fazem o que o pai está determinando. Por que Deus honrou Davi? Por que Deus não rejeitou Davi? Porque ele não abandonava o preceito do pai, a casa do pai. Ele esperava em Deus o tempo do pai. Quando ele derrubou o gigante, quando as coisas aconteceram, quando o pai falou: pega esses queijinhos, pega essas manteigas, pega essas coisinhas aqui, leva para o pessoal comer, vai lá para a guerra. Como ele obedeceu ao pai, mesmo sendo ungido rei, mesmo tendo talento, mesmo tendo a porção, se submeteu ao pai até o momento que ele casou, e aí o pai o enviou para o palácio. Quem está entendendo isso aí? Quem corta processo nunca chega na promessa. Davi soube esperar.
esperar o tempo. Honrou o pai de todas as maneiras, buscou que o pai se agradasse dele. E agora Davi está lá na caverna, e quando ele busca, quando ele faz essa oração semelhante a de Jeremias, Deus ouve o clamor do rejeitado e mostra a sua paternidade na vida dele. Deus move céus e terras, converte o coração do pai ao filho e do filho ao pai. Quem que vai lá na caverna de Adulão buscar refúgio, buscar companhia, buscar segurança? Quem que vai lá, irmãos? Jessé. Quem que vai atrás de Davi? Jessé. Sua esposa e seus irmãos vão lá para que Davi reine sobre eles. Vão lá se acertar com Davi. E Davi guarda mágoa? Não. Davi libera o pai, Davi libera a mãe, Davi libera os irmãos, Davi libera toda a sua família. E Deus lá do céu vê, abate Saul, e é só uma questão de tempo para Deus levantar um exército de valentes. 400 pessoas angustiadas se achegam a ele, e ele começa a crescer, e a sua liderança é honrada. Por quê? Aleluia. Porque ele nunca permitiu a mágoa, o ressentimento ou a rejeição dominar a ele. Ele era cheio do Espírito Santo de Deus. E nessa noite, queridos, o Papai do céu está dizendo para você assim: de repente você foi um filho pródigo, de repente você é alguém que fugiu da presença de Deus, de repente você é alguém que desonrou o pai, de repente você é alguém que pegou a tua herança e seguiu os seus próprios caminhos, de repente você é alguém que está prisioneiro nos sentimentos enganosos, você não consegue ser feliz. Lucas 15:20 vai dizer que o pai está de braço aberto, só esperando ver você, para ir correndo ao teu encontro e te abraçar, e te dar anel, e te dar sandália, e te dar vestido, e te dar banquete. Aleluia. Ele quer celebrar com você. O pai quer realmente trazer a herança de volta para você. Ele quer trazer essa alegria, mas para que essa alegria venha, você precisa limpar o teu coração e fazer a oração de Jeremias, dizendo: lembra-te, Senhor, do que tem acontecido conosco. Lembra, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa pelas minhas decisões erradas. Eu libero perdão, hoje é noite de perdão. Eu libero perdão para o meu pai, que falou palavras de maldição sobre a minha vida. Eu libero perdão para minha mãe. Eu libero perdão para o meu cônjuge. Eu libero perdão para as pessoas que não acreditaram em mim, porque o Senhor acredita em mim. Me enche do teu Espírito, devolve a minha herança, devolve o meu legado. Jesus foi rejeitado, mas o Pai não o rejeitou. A palavra do Senhor vai nos dizer em João 1,12 que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele veio para os da sua pátria, ele veio para os seus irmãos, ele veio para os seus parentes. Sabe qual? As pessoas que mais nos magoam, aquelas que estão mais próximas de nós. Satanás tenta trazer divisão, mas Jesus lá na cruz fez igual Davi: Senhor, eu libero perdão, porque eles não sabem o que está fazendo, o que eles estão fazendo. Eu sei que o Senhor não me rejeita, Senhor, o Senhor não vai me desamparar. Eli, Eli, lama sabachthani. Ele dizia o Salmo 22 e dizia: no final eu vou triunfar, porque o meu Deus não me rejeita. E o João 1,12 vai dizer que aquele que recebe Jesus, ele se torna filho de Deus. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos que o receberem, todos que forem cheios do seu Espírito, todos que buscarem o seu amor, o braço do Pai, são constituídos filhos de Deus. Eu gostaria que você colocasse um versículo para nós concluirmos. Salmo 118, versículo 22 e 23, que vai dizer assim: os homens rejeitaram Jesus,
As autoridades rejeitaram Jesus. Os fariseus rejeitaram Jesus. Os principais da sinagoga rejeitaram Jesus. Os irmãos de Jesus rejeitaram Jesus. A pedra que os edificadores rejeitaram, o Senhor tornou por pedra principal. Aleluia! Tornou-se a cabeça da esquina. Verso 23. Da parte do Senhor se fez isso, e maravilhoso é isso para os nossos olhos. O que quer dizer esse versículo? Jesus foi rejeitado pela humanidade, mas o Senhor colocou ele como cabeça. O que quer dizer isso, querido? Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, pois ao seu tempo ele vos exaltará. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele vai cuidar de você. Se as pessoas te rejeitarem ou te rejeitaram, o Senhor está louco para te promover. Ele não te abandona, ele não desiste de você. Simplesmente espere o comando do Pai, obedeça à vontade do Pai, persevere na presença do Pai. Seja ungido nessa noite com a unção do Pai. Aleluia! E você verdadeiramente não será rejeitado por Deus, e conhecerá o que é ser amado pelo Pai. Se coloque de pé um pouquinho. Aleluia! Coloca Salmo 27, 10 para nós. No momento que Davi estava na caverna, no momento que Davi estava em dificuldades, no momento que Davi estava assolado entre as malhadas, ele não se vitimava, ele não se fazia de vítima, ele não se fazia de coitadinho. Ele orava e clamava e se enchia do Espírito de Deus, a ponto dele dizer no Salmo 27, 10, olha lá: porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem. Olha o que o salmista diz: quando meu pai e minha mãe me desampararem, quando os meus pais me desampararem, o Senhor não vai me desamparar, o Senhor vai me recolher, o Senhor vai me abençoar. Tanto que no verso 4 vai dizer: por isso que eu não saio da casa do Pai maior, por isso que eu não saio da presença do Pai maior, por isso que eu não paro de buscar o Espírito do Pai maior, por isso que eu quero a unção que vem do Pai maior. Porque uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Pai todos os dias da minha vida, mesmo que o meu pai me desampare, mesmo que a minha mãe me desampare. Você não é órfão, Davi, você tem um pai. Não saia da casa do Pai. E se saiu, hoje é noite de voltar para a casa do Pai.